Eu acredito que entender a si mesmo é uma parte fundamental para a gente ter uma vida de satisfação, uma vida que faça sentido. Por muito tempo na minha vida eu não tinha essa sensação, sabe? Parecia sempre que faltava alguma coisa e isso se refletiu muito na minha vida profissional. Então eu trabalhava numa área, daí parecia que sempre estava faltando alguma coisa, eu não me sentia satisfeita e a minha vida começou a ficar muito sem sentido. E nem eu e nem as pessoas que estavam à minha volta conseguiam entender isso. Então eu me sentia muito cobrada pelas pessoas que estavam à minha volta, mas no fundo eu também não conseguia entender e explicar que sensação era essa. E isso é muito doloroso pra gente. E eu vejo que tem muitas pessoas que passam por essa mesma situação, essa mesma sensação de vazio, de que a vida não faz sentido, ou de que o trabalho não faz sentido. E aí a sensação é essa, ficar meio perdido, sabe? E para a gente conseguir sair desse movimento, é muito importante a gente se conhecer, né? Depois de tanto tempo, eu percebi isso. Então, na minha trajetória, eu mudei várias vezes de vida, né? Vamos dizer assim. Porque justamente eu começava um trabalho, sentia que isso não fazia sentido e mudava para outro. Então, nessa trajetória, eu me formei em engenharia mecânica, fiz mestrado na área. Depois eu comecei a dar aula em universidade. Fiquei super frustrada e insatisfeita. Comecei a fazer um curso de formação de instrutor de yoga. Me formei, comecei a trabalhar como instrutora de yoga, que eu já gostava mais, mas parecia que ainda alguma coisa não me encaixava bem, não fazia muito sentido. Daí eu voltei a trabalhar com engenharia numa empresa e veja, era uma vida muito confortável, né? Eu não podia reclamar de nada, eu tinha conforto, uma tranquilidade financeira, nada estava errado na minha vida, né? Para os olhos de quem estava de fora, de quem me via de fora. Mas para mim, não. Para mim, assim, por um lado eu sentia, não posso reclamar de nada, por outro lado tinha um certo vazio, um certo incômodo nesse caminho, né, que eu estava na época. E no meio desse caminho eu também tive os meus momentos de sair para viajar. Então, uma primeira viagem longa que eu fiz foi para o Nepal. Eu fiquei 3 meses lá, fiz trekking, fiz curso de meditação budista, para ver se eu achava alguma coisa, não sei. E claro que eu aprendia muito em cada viagem dessa. Depois eu fiquei 10 meses fora, fazendo uma viagem de bicicleta pela Nova Zelândia, né, que eu fiquei 6 meses, 4 meses escalando na Austrália. E aí era sempre esse movimento, essa busca, e parecia que as coisas nunca se encaixavam. Aí eu tive uma grande oportunidade de trabalhar como guia de trekking e guia de escalada em montanha. E a cada passo que eu dava, parecia que eu estava mais perto, parecia que eu me sentia mais feliz no caminho que eu estava, mas sempre ficava um buraco ali, que eu não conseguia entender o que era. E nesse trabalho como guia, foi muito bacana, eu conheci vários países, culturas diferentes, pessoas incríveis, mas ainda não me trazia a satisfação que eu procurava. Parecia que faltava uma coisa que me alimentasse a alma mesmo. E depois dessa fase, eu resolvi
eu voltei para o Brasil e me deu assim, uma vontade enorme de fazer uma coisa que eu realmente queria, sempre tive interesse, e aí eu meio que criei coragem e fui, que foi fazer um curso de especialização em psicologia transpessoal. E foi incrível, porque a cada seminário eu aprendia também coisas a meu respeito, né? Eu ia me aprofundando nas minhas questões. Então esse é o olhar, esse é que é o autoconhecer-se, né? É olhar para si, começar a entender as questões internas. É meio doloroso, é difícil? Sim, mas faz parte do processo, desse caminho. E assim foi até eu conhecer o Enneagrama nesse curso. E foi transformador, de verdade, sim, foi um marco. Porque de repente parecia que tudo aquilo que eu tinha vivido, de repente as peças desse quebra-cabeça que estavam soltas, de repente elas se juntaram e as coisas começaram a fazer sentido para mim. A forma de eu olhar para mim mudou. E eu fui me aprofundando nessa ferramenta, que é o Enneagrama. Fui fazendo cursos cada vez mais, estudando, e eu vi o quanto essa ferramenta é incrível. Para mim ela é realmente especial. E nesse processo todo também eu percebi que a minha vontade, né, é ajudar as outras pessoas, ajudar elas também a se entender, a olhar para si e poder sim ter uma vida cheia de sentido, uma vida plena, uma vida feliz.